Glória a Deus, uma alegria estar aqui. Muitas vezes quando vocês nos olham ali nas redes sociais, vocês acreditam que a nossa vida sempre foi assim, eu e o pastor Marciano. Muitas vezes, quando a gente vê uma foto de uma família nas redes sociais, a gente sempre acha que aquilo sempre foi daquele jeito. Mas nós conhecemos Jesus ainda muito jovens. Se eu estou sendo repetitiva, me perdoe, talvez o pastor Marciano já falou isso aqui. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós éramos muito jovens, uma escassez em todas as áreas da vida que você possa imaginar, uma escassez financeira, uma escassez emocional, uma escassez espiritual. Procuramos Deus em todos os lugares como uma forma de resolver os nossos problemas. Mas houve um grande dia onde meu esposo primeiro conheceu Jesus. 2 meses depois eu vi que ele estava um pouco diferente. E nós casamos muito jovens, com toda a nossa imaturidade. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, o que você está aprontando? Porque realmente, na época, ele não tinha o temor do Senhor que ele tem hoje. Não, eu não estou aprontando nada, eu já falei para você, eu estou indo numa igreja evangélica. E lá eu estou conhecendo pessoas. Falei, será? Eu quero ir com você, 2 meses depois. E sabe, queridos, muitas vezes eu acho que a nossa caminhada na fé, a gente acaba esquecendo dos lugares da onde a gente veio. E de que condição a gente estava quando a gente conheceu Jesus. E nós não podemos nos esquecer. Eu lembro que quando entrei naquela igreja, algo me chamou muito a atenção. A primeira coisa foi que as pessoas olhavam para mim e falavam, eu te amo no amor de Cristo. Falei, essa pessoa nunca me viu na vida, nem sabe quem eu sou. Sabe o quanto difícil eu sou, ela me ama no amor de Cristo? Espera aí, tem alguma coisa errada. A segunda coisa que me chamou a atenção é o que eu senti aqui, a presença. Eu senti uma presença do Espírito Santo aqui, pastores, de uma forma assim sobrenatural. Eu acredito que se não precisasse nem ter a palavra, só essa adoração, a gente já saía daqui renovado, preenchido. E quando aquele pastor ministrava, queridos, parecia que ele estava falando para mim, parecia que ele estava na minha casa, parecia que ele estava nas discussões comigo, com meu marido, parecia que ele estava no dia que o pagamento caía e não dava para pagar as contas. E aquele dia ele falou algo. Ele falou, eu gostaria de saber aqui quem quer entregar a sua vida a Jesus. Falei, Jesus? Eu posso confessar para você que eu já tinha buscado Deus em todos os lugares que você possa imaginar, como uma forma de resolver os meus problemas. Mas Jesus, eu sabia que Jesus era o filho de uma mulher chamada Maria. E ele continua, alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? E eu fiz a seguinte pergunta. Deus, eu já te procurei em todos os lugares. Se esse Jesus que esse pastor está falando, ele realmente existe, essa é a minha última chance. E naquele dia, queridos, quando eu vi, eu já estava na frente. Mas eu fiz a seguinte oração. Eu não entrego somente a Ti as minhas dívidas. Eu entrego a Ti a minha vida, as minhas dívidas, o meu casamento. E eu creio que somente o Senhor pode mudar a minha história. E quando eu terminei de confessar o nome de Jesus como meu único suficiente Salvador, me arrependendo pelos meus pecados, naquele exato momento, sem saber o que estava acontecendo, eu fui batizada no Espírito Santo. E eu sempre falo algo que, para mim, isso é muito forte na minha vida. A partir daquele dia, a caneta foi retirada da mão de Satanás e seus demônios. E Jesus falou, a partir de hoje, eu escrevo uma nova história. Você pode dar glória a Deus por isso? O Senhor também já escreveu uma nova história na sua vida, amém? Sim, Ele está escrevendo uma nova história na sua vida. E nós não podemos nos esquecer disso, amém? E essa história tem sido escrita há mais de 25 anos atrás. O Marciano já se apresentou aqui, temos 3 filhos, já sou avó da Olívia, que tem 7 meses. Eu amo o Senhor, eu amo servir ao Senhor, eu amo
o chamado de Deus sobre a minha vida, sobre aquilo que Ele tem me confiado aqui como uma mordoma do Senhor. E é uma alegria poder estar aqui celebrando 3 anos da Alcance Braga, amém? Então vamos lá. A palavra de hoje, para você que gosta de um título para a mensagem, é O Tesouro de Quem Se Doa. E o texto base que nós vamos usar está lá no livro de Tiago, capítulo 20, versículo 35. Se você pudesse abrir a sua Bíblia para mim. Quem já procurou, fala amém. Quem não procurou, fala. Quem não encontrou, fala, estou procurando. Vou te dar mais um pouquinho de tempo. Atos 20, 35 fala assim. Atos. Não tinha falado Atos? Atos 20, 35. Tinha falado, Tiago, me perdoe. É Atos, agora eu vou ter que esperar você procurar. Atos 20, 35. Mas é ali no Novo Testamento, você vai achar rapidinho. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Quando Paulo ele falou essas palavras, ele estava ali em Mileto, onde todos os presbíteros de Éfeso estavam reunidos ali com ele. Durante essa conversa, Paulo ele começa a citar as cidades por onde ele havia passado. Começa a falar os ensinos que ele havia feito. Porque essa provavelmente seria a última vez que Paulo se reunia com os presbíteros de Éfeso. Após isso, ele iria para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Paulo não saberia o que iria acontecer com ele. Naquela reunião emocionante, com um clima ali meio que de despedida, meio que de gratidão, reconhecendo tudo que o Senhor havia feito através dele, em todas as cidades que ele havia passado, ele se despede dos presbíteros de Éfeso com um conselho. E esse conselho, ele é um conselho essencial para que os presbíteros de Éfeso, após todos os ensinamentos, tudo aquilo que eles haviam aprendido por Paulo, através do apóstolo Paulo, pudesse dar continuidade. Está bem ali no final do texto que a gente acabou de ler. Não se esqueçam dos necessitados. E essa exortação ecoa no ensino do próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte. Quando a gente lê lá o livro de Mateus capítulo 5, e ali existe um versículo que o próprio Jesus fala. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É engraçado porque essa palavra bem-aventurado, ela vem do grego e o significado dela quer dizer feliz. Quer dizer, queridos, uma felicidade que não depende das circunstâncias, mas de um coração que é alinhado com Deus. E é nesse sentido que não somente o apóstolo Paulo, através do conselho para os presbíteros de Éfeso, mas também o próprio Jesus declara sobre mim e sobre você a maior felicidade em dar do que em receber. E a primeira coisa que nós vamos falar hoje é: mais do que dar é doar-se. Quando nós falamos de se doar, queridos, nós não estamos falando somente de recursos financeiros, mas nós estamos falando de um estilo de vida generoso, onde se torna expressão de amor, compaixão e serviço.
Ser generoso, nós precisamos entender que é refletir o caráter de Cristo, aquele que se entregou a mim e a você por inteiro. Então, a generosidade é a virtude daquele que dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. E muitas vezes as pessoas confundem muito a questão da generosidade. Elas confundem que muitas vezes ser generoso é apenas possuir posses. Tem a ver somente com ter recursos financeiros. Mas a generosidade, ela vai muito além disso. A generosidade é a virtude de uma pessoa que decide sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Quando nós pegamos a história do pastor Sandro e da pastora Leslie, e diante de um chamado, eles decidiram dispor aquilo que eles mais queriam, a comodidade, o conforto, a sua terra, a sua parentela, para o quê? Se dispor a abençoar outras pessoas. Então, generosidade não tem a ver somente com recursos financeiros. Eu conheço muitas pessoas que são prósperas e ainda assim não são pessoas generosas. Agora, eu conheço muitas pessoas que não são prósperas, mas são generosas, porque ser generoso não tem a ver somente com recursos financeiros. A generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Então, nós vivemos tempos onde muitas pessoas confundem prosperidade com posse, esquecendo que o verdadeiro tesouro é ter um coração disposto a partilhar. Porque a generosidade não é sobre o quanto se tem, mas sobre o quanto se doa de si mesmo. Então, a generosidade não é sobre o quanto você tem, mas é o quanto você se doa em benefício do outro. Generosidade é mais do que uma ação. Generosidade é uma virtude, amém? É o gesto de quem escolhe abrir mão dos próprios interesses para beneficiar os outros. Conheço pessoas prósperas, mas que não são generosas, como eu falei. Agora, conheço pessoas que não têm tantos recursos financeiros, mas são generosas. Porque a grande verdade é que a generosidade não tem a ver com recursos financeiros, mas tem a ver com o coração. Há quem tenha muito nas mãos, mas pouco no coração. E há quem tenha pouco, mas vive com as mãos abertas e a alma generosa. Porque no fim, generosidade não é sobre ter dinheiro. Um coração generoso vai além dos recursos financeiros, amém? É ter um coração disponível. A generosidade tem mais a ver com o seu coração do que a sua disposição de ter recursos financeiros, amém? É deixar de lado o eu para estender a mão. É dar sem esperar retorno. Você há de concordar comigo que nem tudo vem de o poder de ter um recurso financeiro para comprar. Há presentes, queridos, que muitas vezes nascem da alma. Um abraço no momento certo. Uma palavra que renova a fé. Um tempo de escuta. Um gesto de cuidado, um perdão que é oferecido. Generosidade é doação de vida. Muitas vezes ali, quando você está ali no seu tempo de devocional, e de repente o Espírito Santo te dirige, te guia a entrar na sua Bíblia, pregar um versículo bíblico e falar assim: está vendo esse texto que eu acabei de compartilhar com você? Manda para fulano de tal. Outras vezes estamos aqui em momentos de adoração, como nós tivemos aqui, o Espírito Santo te dirige. Vai lá e fala para o fulano, para a fulana de tal, que é para ele aquietar o coração, porque eu estou no controle.
Uma pessoa que ela quer ser usada pelo Espírito Santo. Ela é uma pessoa que precisa ter um coração generoso. Porque o Espírito Santo vai guiá-la e conduzi-la, muitas vezes para falar de coisas e agir na generosidade que o recurso financeiro não pode comprar. É o abraço, é a escuta, é a mensagem, é o perdão, é o consolo, que somente o Senhor pode transbordar através da minha vida e da sua vida, amém? Porque generosidade é doação de vida. É investir tempo, é investir amor, é investir atenção. É muitas vezes usar o talento que você tem para abençoar outra pessoa. Isso também é generosidade. O meu pastor, o pastor Luciano Subirá, ele ama, eu não sei como vocês chamam aqui, mas lá no Brasil a gente chama de caponata. É aquele antepasto de berinjela, ele gosta demais daquilo. E quando ele não está em jejum, porque ele vive mais de jejum do que não, eu faço. E quando eu faço lá em casa, eu já separo os potinhos e já aviso. Já aviso minha pastora, Kelly, eu fiz a caponata que o Luciano gosta. Então, vocês vão estar aqui esse final de semana, eu posso mandar? Querido, ser generoso é doação de vida. É muitas vezes doar do talento que você tem para abençoar outra pessoa. Qual que é o seu talento? É fazer manutenção numa casa? É fazer uma pintura? É fazer um artesanato? É fazer aquela comida gostosa? Qual que é o seu talento? É fazer aquela faxina que só você sabe fazer. Sabe, uma das coisas que mais me chama a atenção é que a grande verdade é que o Espírito Santo, ele quer o tempo todo usar a mim e a você. O tempo todo ele quer nos usar. Não nas coisas extraordinárias, queridos, nas coisas ordinárias do dia a dia. E muitas vezes, quando nós não desfrutamos de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ser usados da maneira como o Senhor gostaria que fôssemos. Então, você pode ser generoso doando do seu talento para abençoar outras pessoas. O que você sabe fazer de melhor? A bolachinha, o bolo, o risoto, o que você sabe? Porque no final dessa mensagem, eu já vou dar essa tarefa agora, porque eu não sei como que vai acabar essa mensagem, eu quero te dar uma tarefinha durante a semana. Pergunte ao Espírito Santo, através do seu talento, quem você poderia abençoar. Olha aí em volta de você, olha ao seu redor. Pergunte para Ele. Ore ao Espírito Santo e pergunte, quem eu poderia abençoar durante essa semana? Quem você gostaria que eu doasse do meu talento, demonstrando a minha generosidade para abençoar outra pessoa? Porque a grande verdade é que generosidade quer dizer sobre doação de vida. Amém? É usar o talento que Deus te deu como instrumento para abençoar outras pessoas. É servir. Quantos voluntários nós temos aqui? Levanta a mão. Todo voluntário tem um coração generoso, amém? Por quê? Porque todo voluntário doa o seu tempo, o seu talento, a sua disposição, a sua energia para poder servir ao Senhor. Mas você há de concordar comigo que a generosidade não é algo que eu e você nascemos, ela precisa ser praticada e exercitada todos os dias. Quando nós pegamos uma criança desde pequenininha, as primeiras palavras dela é dá, sim ou não? Ela quer tudo para ela. Porque é verdade que na nossa velha natureza, nós realmente já nascemos egoístas. Então a generosidade, assim como uma criança que é egoísta, nós somos egoístas também. E uma das coisas que eu e você precisamos, queridos, entender é se eu e você temos deixado para os nossos filhos um legado de generosidade ou um legado de avareza. Nós precisamos começar a pensar. Porque todas as batalhas que você enfrenta hoje, os seus filhos não vão precisar lutar lá na frente. Quando eu pego a minha história, Adriana,
Eu consigo identificar e consegui identificar em várias situações na minha vida um legado de avareza. Onde eu tinha medo de dar e de abençoar, o medo de ficar sem. Poxa, mas se eu der isso, eu vou ficar sem. Poxa, mas se eu abençoar, eu vou ficar sem, eu não vou ter mais. E eu lembro que, durante um momento, a gente estava recebendo uma missionária em Curitiba. Curitiba é muito frio, o frio daqui não me assusta, porque hoje nós estamos lá em Curitiba, na primavera, né, amor? E eu saí de Curitiba com 14 graus. Então, o frio aqui de Braga não me assusta. O frio de agora, porque o frio de janeiro aqui é de doer. Já estive aqui em janeiro também. E eu lembro que a gente ia receber essa missionária na igreja. E eu comecei a movimentar os grupos de WhatsApp para a gente conseguir um enxoval completo para ela. Horas, ela estava vindo de Moçambique, uma cidade muito quente, que não fazia frio. Então, eu precisava arrecadar calçado, jaqueta, calça, bota, cobertor, tudo para ela. Ela não tinha nada. E, de repente, eu estava ali fazendo toda a movimentação entre as mulheres. E um dia, no meu momento de devocional, o Espírito Santo falou assim para mim: você ama a missionária? Eu falei, sim, eu amo. Eu amo, sim. Então, você vai fazer o seguinte: você vai subir agora lá no seu closet e você vai separar todas as roupas que ela precisa. Eu falei, oi? Eu acho que eu não estou ouvindo a voz de Deus, acho que eu estou ouvindo outra voz. E aquela voz repetiu. E ela ainda continuou. Eu preciso que você doe, porque existe avareza que foi vinda através de um legado dos seus avós. E eu subi, e eu posso garantir para você que eu separei as melhores peças. Porque de nada vale num bazar da igreja, ou quando o Senhor pede para você abençoar alguém, aquilo que não foi sacrifício para você. Muitas vezes no bazar, isso só deve acontecer lá em Curitiba, a gente se depara com roupas rasgadas, meias sujas, até roupas íntimas sujas as pessoas dão para o bazar. Então, aquilo que não me custa nada, será que realmente eu estou sendo generosa? Será que realmente eu estou dando o meu melhor? Eu lembro que eu subi no meu closet, eu posso garantir para você que as melhores peças foram separadas. E quando eu pego a história do meu avô, eu lembro ainda pequena, meu avô tinha, não sei como vocês chamam aqui, se tiver algumas palavras, vocês me perdoem, eu estou aprendendo. É sítio, é fazenda, como chama aqui isso, Leslie? Quinta, tá. Então, meu avô tinha quinta. E daí tinha lá, ele criava alguns bichos lá, plantava, e eu lembro, queridos, que nesse dia, quando o Espírito Santo pediu para mim subir no closet, ele me revelou isso. Eu lembro que eu fui remetida lá para a minha infância, e a minha avó, o meu avô tinha muitos recursos. Ela precisava separar os pacotinhos ali de arroz, de feijão. Muitas vezes matava ali, não sei como vocês chamam também, me desculpe, matava um porco, aqui é porco. E deixava lá naquelas latas de banha. Quem é do Brasil antigamente, assim como eu, vai lembrar, não havia geladeira na quinta, não havia. Frigorífico não havia frigorífico na quinta. E daí a minha avó tinha que tirar escondido e nos dar. Então, eu e você, quando nós falamos de generosidade, não é algo que nós já nascemos. É algo que nós precisamos aprender e exercitar nas nossas vidas. Amém? E aquele dia foi isso. Separei todas as roupas, abençoei a missionária, tive uma revelação de Deus de coisas que eu precisava ainda melhorar, que só começaram naquele dia. Então, e foi assim que aconteceu comigo. Uma das coisas que nós precisamos entender. Abre lá comigo a sua Bíblia em João 3,16. Todos conhecem esse texto, né?
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender que toda a dinâmica do reino de Deus tem a ver com o dar e abençoar. Quando nós pegamos a palavra de Deus, nós conseguimos identificar que Deus nos deu o seu único Filho por amor a nós. Deus, Ele nos deu a graça. As misericórdias do Senhor nos é dada a cada manhã. O Senhor é aquele que nos deu amor. O Senhor é aquele que nos dá a bondade, que nos cerca todos os dias na nossa vida. Então, toda a dinâmica do reino de Deus tem a ver com o dar e abençoar. Amém? O dar, o abençoar é o verbo do amor. E eu e você precisamos entender isso. E todo amor que é verdadeiro, ele é generoso. Porque, queridos, a verdadeira generosidade, ela não nasce da abundância que temos, mas da consciência que eu e você temos da dinâmica do reino de Deus, que Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor para mim e para você. Deus nos deu Jesus por inteiro, amém? E toda vez que eu e você conseguimos praticar esse verbo, abençoar e dar, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Porque a generosidade também é uma das facetas do amor de Deus, para mim e para você, amém? Abençoar é parecer-se com o Pai. É viver com as mãos abertas e o coração disponível. É entender que quanto mais damos, quanto mais abençoamos, mais nós somos preenchidos. Não de coisas, mas de propósito. Existe uma coisa mais linda e maravilhosa. Certamente, se eu te desse o microfone aqui, algumas pessoas poderiam testemunhar. De muitas vezes, alguns insights, alguma direção que Deus deu para você, para abençoar uma pessoa. E aquela pessoa olha para você emocionada e fala, isso era tudo que eu estava pedindo para Deus. Existe uma realização maior do que essa. Do que realmente cumprir o propósito daquilo que Deus gerou no seu coração para abençoar aquela pessoa. No reino de Deus, queridos, abençoar nunca é perda. É semear no invisível. É investir na eternidade. É plantar gestos que o céu transforma em colheitas. E quando nós abençoamos as outras pessoas, nós somos curados. O ego se cala, o amor fala e o reino de Deus se manifesta. Amém? Mas existe alguns perigos que eu e você precisamos cuidar. Alguns inimigos da generosidade. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Amém? Quando a voz da escassez e a abundância tentam calar a nossa fé. Se nós temos fé o suficiente para crer que a dinâmica do reino de Deus é abençoar, se abençoar e dar é um verbo que demonstra amor. Se nós temos fé o suficiente para isso, existem algumas vozes que podem calar e trazer a voz da escassez e a voz da abundância. Eu não sei por qual momento você está vivendo hoje. Todas as vezes que nós estamos passando por momentos de escassez, nós nos tornamos muito frágeis. A nossa fragilidade está ali à disposição, onde se torna um grande altar que o inimigo pode trabalhar. Sabe o que é mais difícil de viver a escassez? O mais difícil de viver a escassez é porque Deus, Ele não vai dar aquilo que você quer, mas Deus vai dar aquilo que vai ser o suficiente para suprir as suas necessidades. E certamente não vai faltar.
O momento da escassez é um dos momentos mais difíceis que eu e você passamos, onde a nossa fé é colocado em xeque, onde realmente os verdadeiros filhos de Deus são revelados. Porque a escassez revela aqueles que são filhos ou aqueles que têm aparência de filhos. O momento da escassez revela isso na minha vida e na sua vida. E aqueles que são filhos de Deus, a entrega dele precisa ser muito maior. Agora, aqueles que não são filhos, talvez você, assim como eu, conheça várias pessoas que no momento de escassez acreditou no engano de Satanás, que o Senhor virou as costas e abandonou a fé. Como se Deus fosse realmente ali um garçom para servir o cardápio que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. O momento de escassez, para aqueles que são os filhos e decidem permanecer no Senhor, a nossa entrega e a nossa rendição ao Senhor precisa ser muito maior. A sua oração, quando as coisas estão tudo bem, quando você está vivendo ali uma estabilidade financeira, quando você está vivendo os planos do Senhor, os sonhos, tudo aquilo que você desejou, no momento de escassez a sua entrega precisa ser diferente, porque senão você não se mantém em pé. Quando nós pegamos o texto da casa que foi construída sobre a rocha e sobre a areia, nós conseguimos identificar que a tempestade aconteceu na vida dos dois. Que a diferença não foi a tempestade, que a diferença não foi a planta da casa, que a diferença não foi os materiais que foram usados, mas que a diferença foi o fundamento. Porque a casa que foi construída sobre a rocha enfrentou a mesma chuva, a mesma posição, as mesmas circunstâncias, ela permaneceu em pé. Nos momentos onde as tempestades chegam, onde os rios transbordam, onde as ventanias vêm forte, o seu nível de entrega de oração precisa ser diferente, porque senão você não vai dar conta. Você vai sucumbir. Então você precisa orar mais, você precisa declarar mais a palavra e você precisa jejuar mais. Porque a batalha na sua mente é muito maior do que no tempo de abundância, amém? Eu lembro uma situação, há alguns anos atrás, a gente falou uma série de mensagens chamada Uma Vida Abençoada. E durante essa série de mensagens, a gente deu várias ferramentas para a igreja, para que todos tivessem uma vida abençoada. Uma vida abençoada financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, uma vida abençoada nos seus relacionamentos. E quando a gente estava no último domingo dessa série de mensagens, enquanto eu orava pela igreja, e eu declarava, Senhor, eu declaro, Senhor, que todas as ferramentas que o Senhor liberou nesses dias possam ser recebidas sobre a vida dos seus filhos. A prosperidade emocional, a prosperidade física, a prosperidade nos relacionamentos e a prosperidade financeira. E quando eu acabei de orar, o Espírito Santo falou para mim, nem todos podem receber. Nem todos podem receber a prosperidade financeira. Falei, como assim, Senhor? O Senhor é um pai amoroso, o Senhor é um pai compassivo, que ama os seus filhos. Nem todos podem receber, porque Deus derrama prosperidade onde há generosidade. E onde não há generosidade, eu não posso derramar prosperidade. Porque, filha, existem pessoas hoje que estão sentadas nos bancos da igreja e elas estão presas a crenças limitantes em relação ao dinheiro. As crenças limitantes que eu e você estamos aprisionados, elas nos impedem não somente de ser pessoas generosas, mas elas nos impedem de viver a prosperidade sobre as nossas vidas. Abre comigo lá em Provérbios 11, versículo 25.
Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. O que são crenças limitantes, queridos? As crenças limitantes, elas são ideias internalizadas, conscientes ou não, que determinam o que acreditamos ser possível ou permitido para nós. Elas se tornam dentro de mim e de você verdades internas, mesmo quando não tem base real, e muitas vezes acabam nos sabotando. As crenças limitantes, elas não ficam apenas no campo do pensamento. Com o tempo, elas ganham voz dentro de nós. Elas se tornam vozes internas, que interpretam, distorcem e anulam até aquilo que Deus fala ao meu respeito e ao seu respeito. Não somente aquilo que Deus fala ao meu respeito e ao seu respeito em relação às promessas que Deus tem sobre as nossas vidas, mas em relação àquilo que a palavra de Deus fala em relação a mim e a você. Então, essas vozes, elas se tornam vozes internas, e elas acabam distorcendo e sabotando. Mas essas vozes, elas vêm também de experiências que são pessoais. Elas nascem também de tradições familiares e culturais que distorcem a verdade. Vamos falar sobre as vozes da escassez. Eu quero abordar um outro tipo de escassez agora. Eu falei da escassez de uma condição de vida ou de uma situação que você está falando agora. Agora eu quero falar de uma outra voz de escassez. Desde cedo, eu e você ouvimos frases, crescemos ouvindo frases como: dinheiro não traz felicidade. Fulano enriqueceu. Tá diferente. Já não é mais a mesma pessoa. Ser simples é ter pouco. Pobre, eu sou pobre, mas eu sou honesto. Consegue identificar essas vozes de escassez? Que nos prendem, que nos aprisionam? Essas frases, elas parecem inofensivas, mas elas geram vozes internas que dizem: se eu prosperar, eu vou me afastar de Deus. Melhor viver apertado e espiritualmente, melhor é viver apertado do que abençoado e soberbo. Outra, ter muito é sinal de orgulho, porque passar necessidade é sinal de humildade. Da onde que tira isso? A humildade não tem a ver com a sua condição financeira. Não tem a ver se você tem recurso ou não tem. Então essas vozes, elas estão de forma consciente ou não, na minha vida e na sua vida. E muitas vezes nós oramos para que o Senhor abra portas, nós oramos para que o Senhor nos dê oportunidades, mas internamente a gente não se vê digno de entrar por essas portas, de aproveitar essas oportunidades. Porque essas vozes, elas estão no nosso inconsciente e elas nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós. Oramos para que portas se abram. Oramos para que o Senhor nos dê oportunidades, mas essas vozes, conscientes ou não, elas nos prendem, elas nos amarram, elas nos aprisionam. É o se conformar, é o aceitar. Meu tataravô foi pobre, meu avô é pobre, meu pai é pobre, eu vou ser pobre. Porque eu prefiro, ser humilde.
Porque quando a pessoa tem dinheiro, ela fica muito orgulho e soberba. Quem te falou isso? Isso é uma mentira do diabo sobre você, é um engano que o diabo coloca em você, para que as oportunidades que Deus te dá, você não possa aproveitar e você não possa usufruir. Nós temos que entender que todas as portas que são abertas, é o Senhor que abre essas portas para nós. E muitas vezes nós estamos aprisionados nessas vozes, o medo, a insegurança, nos impede de nos apossar daquilo que Deus tem para nós. Existem outras vozes que muitas vezes nós precisamos identificar, que são as vozes invisíveis da abundância. Quando a bênção se torna um ruído. Quando nós pegamos a vida de Davi, nós podemos ver Davi passando por toda a escassez da vida dele. Foi ungido rei, começou a conviver com Saul, matou Golias, foi para uma caverna, começou a ser perseguido por Saul. Tudo isso era um momento de escassez na vida de Davi. Muita dificuldade. Mas nesse momento, Davi se entregou ao Senhor de uma forma tão íntegra e verdadeira, ao ponto de nós conhecermos ele como homem segundo o coração de Deus. Davi não caiu no momento de escassez. Davi caiu no momento da abundância. Porque logo depois disso, logo após a morte de Saul, nós podemos ver a ascensão de Davi. Nós podemos ver que ele vai para o palácio, nós podemos ver que ele levanta um grande exército para lutar contra os inimigos de Israel. Nós podemos ver que ele traz a arca do Senhor, ele vai atrás da arca do Senhor, ele constrói um altar de adoração ao Senhor. E no momento de ascensão, queridos, quando ele fugiu do propósito daquilo que Deus tinha chamado ele, porque um dos propósitos de que os reis fossem levantados, quando o povo pediu um rei, era para levantar um exército poderoso que destruiria os inimigos de Israel. Mas no momento onde acontece uma guerra, ele decide não ir guerrear. E lá está ele, no terraço do palácio. Momento de comodidade, um momento onde ele já tinha conquistado tudo aquilo que ele lutou e batalhou para conquistar. No momento de ascensão em favor de Deus, esse homem se distrai. E lá no terraço do palácio, o coração dele faz com que os olhos dele desejassem uma mulher. E ali começa a ruína de Davi. Então, existem as vozes também do momento de abundância. E Davi cai. Sim, ele se arrepende, faz tantas coisas erradas, reconhece que Deus é o Senhor da vida dele, se apresenta diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado, mas a história de Davi deixa uma lição para mim e para você. Vamos aprender com o erro dele antes de ceder à tentação, amém? Vamos aprender com a derrota de Davi antes de ceder à tentação, amém? A prosperidade também, ela traz para mim e para você algumas vozes invisíveis. A prosperidade em si, ela não é um problema, mas ela amplifica o que existe no coração. Se o coração é grato, a abundância amplia a generosidade. Se o coração é vaidoso, a abundância amplifica o orgulho. Quantos de nós conhecemos pessoas assim, sim ou não? Sim. E aí que surgem algumas vozes que são muito sutis. Agora você não precisa tanto de Deus. Você conquistou tudo isso por mérito próprio. Não há mais necessidade de depender, você já tem o suficiente. E é aqui que está o perigo. De eu e você substituir a dependência por Deus pela autossuficiência.
essas vozes, elas transformam gratidão em autossuficiência e dependência em esquecimento. Você lembra que eu falei para você que nós não podemos esquecer em que condição nós estávamos quando nós aceitamos Jesus? Nós sempre precisamos reconhecer e ser gratos pelo Senhor, que tudo que nós temos e somos vem do Senhor, amém? O insensato coloca o coração nos tesouros da terra. Abre lá comigo, Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. O maior concorrente de Deus no coração humano é o dinheiro. Ele é e sempre será o maior concorrente de Deus. Queridos, ter dinheiro não é errado. Ele abre portas, ele facilita caminhos, ele gera oportunidades para mim e para você. Ele faz novas conexões, novos relacionamentos que nós também precisamos cuidar, mas isso é para uma outra palavra em outro momento. O erro está quando o nosso coração se dobra diante do dinheiro. E ao invés do dinheiro ser feito para servir a mim e a você, nós nos tornamos senhores do dinheiro. Ao invés do dinheiro me servir, ao invés do dinheiro me abençoar, ao invés do dinheiro abrir portas para mim, ao invés de abençoar outras pessoas, eu acabo me embriagando nesse momento de abundância financeira. Deus derrama prosperidade onde há generosidade. E essa frase ecoava na minha mente. Provavelmente o pastor Marciano já falou aqui, eu quero me inspirar nele. Porque o pastor Marciano fala que o propósito, o dinheiro tem 3 propósitos na minha vida e na sua vida. E se ele falou, eu quero reforçar aqui. Porque durante essa semana, enquanto eu orava por esse tempo, eu preparava essa palavra. Eu fui dirigida pelo Senhor para trazer essa palavra a vocês. Talvez o Senhor está reforçando naqueles que entenderam e aprenderam, ou talvez o Senhor está lembrando daqueles que se esqueceram. O dinheiro tem 3 propósitos. A partir do momento que você entender esses 3 propósitos do dinheiro, o Senhor pode derramar sobre você todas as riquezas desse mundo e confiar que seu coração não vai estar no dinheiro e não vai estar nas riquezas. Esse é o desejo de Deus. Mas talvez assim como um pai que tem um filho ali de 2 anos de idade, está ali à mesa e pede uma faca para cortar um pão, Deus ele não pode dar algumas coisas para nós, porque Ele conhece a nossa maturidade e o nosso coração. Primeiro propósito do dinheiro: abençoar a sua vida, suprir as suas necessidades, os seus desejos, aquilo que você quer. O segundo propósito do dinheiro é abençoar a casa de Deus, é abençoar a vida dos sacerdotes que aqui estão, é abençoar, através do seu dinheiro, coisas que precisam ser pagas para que a igreja possa funcionar num domingo de culto. Existe um aluguel, existe a energia que precisa ser paga, existe o papel higiênico que precisa ser paga, existe o salário dos obreiros que precisam ser pago. Ou você acha que os pastores daqui jejuam o tempo todo? Eles jejuam muito, mas se eles vivessem uma vida de jejum, eles não estariam em pé aqui. Então, o segundo propósito do dinheiro é abençoar a casa de Deus. Através da sua generosidade ao Senhor, reconhecendo que se o verbo abençoar é um verbo do amor, nós precisamos também praticar isso com a generosidade ao Senhor. Nós precisamos ser generosos também para com o Senhor.
De nada vale nós sermos generosos para com as pessoas, mas nós não sermos generosos com o Senhor. Então, o segundo propósito é abençoar a casa de Deus, através da sua generosidade, entregando ao Senhor a parte que o pertence, através das ofertas também. Eu lembro que esse dia o pastor Marciano falou algo e aquilo surgiu assim como um insight. Falei, Deus, eu não havia pensado nisso. O pastor Marciano falou assim, o dízimo que você dá é para repreender o devorador. Mas as ofertas que você dá diante do Senhor é para abençoar e abrir portas de oportunidade sobre você. O terceiro propósito. Abençoar a vida de pessoas, queridos. Tocar a vida de pessoas. Através de ofertas, através de um missionário que está no campo, através de uma pessoa que está passando por necessidade. Eu queria te dar uma dica, talvez eu esteja somente sendo repetitiva com o que o pastor Marciano está falando aqui. Mas nós, como empreendedores e como igreja, a gente investe em pessoas que estão no campo missionário. E às vezes você acha, meu querido, minha querida, que o valor que você pode dar é tão pouquinho, mas deixa eu te falar algo, de grão em grão a galinha enche o papo. Talvez você possa dar 20, 10 euros, 5 euros, não importa. Você está abençoando uma pessoa que está no campo missionário. Então, toda vez que você entender que o dinheiro tem esses 3 propósitos, certamente o Senhor pode olhar lá e falar, eu posso derramar todas as riquezas na mão do meu filho e da minha filha e crer que o coração deles não vai estar. E tem mais. A alma generosa prosperará, porque Deus derrama prosperidade onde há. E quanto mais você abençoar, e quanto mais você dá, e quanto mais você se doar, mais próspero você vai ser. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Você crê nisso? Você crê que é um novo tempo sobre essa igreja? O dinheiro, queridos, ele pode comprar coisas, mas ele não compra o que é essencial. O dinheiro, ele pode comprar uma cama, mas ele não vai comprar o sono. O dinheiro, ele pode comprar uma casa, mas ele não vai comprar um lar. O dinheiro, ele pode comprar um relógio, mas ele não vai comprar o tempo. O dinheiro pode pagar os melhores médicos, os melhores hospitais, mas ele não pode comprar a saúde, amém? Somente Jesus pode dar a mim e a você a alegria completa. Somente quando eu e você estamos no Senhor, entendendo a dinâmica do reino de Deus, o quanto nós precisamos ser generosos, o quanto nós precisamos realmente ter um coração que entende os 3 propósitos do dinheiro, mas Ele pode derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? O dinheiro pode comprar prazeres momentâneos, mas só Jesus dá alegria completa, a salvação e a paz, amém? Queria que você ficasse em pé para que a gente pudesse orar. Eu creio que esta é a manhã onde todas as cadeias e amarras das trevas serão desfeitas. Eu creio que essa é a manhã onde todas essas crenças limitantes serão destruídas sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, amém? Eu creio sobre esta manhã que é um novo tempo de um romper de Deus sobre a sua vida. O maior desejo de um pastor e de uma pastora é ver os seus filhos prosperarem. O maior desejo de um pastor e de uma pastora não é orar para que o Senhor envie empresários, é para que o Senhor prospere os irmãos que estão sendo fiéis dentro da casa do Senhor. Esse é o maior desejo de um pastor e de uma pastora. Não é que o Senhor envie os empresários, mas que a prosperidade chegue sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Que toda a história, queridos, e todo o pecado de iniquidade que vem de geração após geração, trazendo miséria e avareza, seja destruído no poder do nome de Jesus sobre a sua vida. O Senhor deseja abençoar os seus filhos.
O Senhor deseja prosperar os seus filhos, mas o Senhor, Ele não pode quebrar princípio. Toda vez que você quebra um princípio, e ser generoso para com a casa de Deus é um princípio, o princípio vai te quebrar. E muitos têm pedido portas abertas, oportunidades, o sobrenatural do Senhor. Mas Satanás chega diante do Senhor e fala: ah, é? Talvez assim como fez com Jó. Só que o Jó foi uma coisa boa, né? Está vendo o seu filho, a sua filha? Então, você não pode abençoar. Não tem como você abençoar ele. Deixa eu te falar. Você pode ser uma pessoa de muito jejum, de muita oração, que faz o seu devocional, que é usado para curar muitas pessoas. E mesmo assim, existem coisas que o Senhor não pode fazer quando você quebra princípio. Não pode. Porque os princípios são as leis do reino de Deus. E Deus não pode quebrar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós teremos uma manhã de libertação. Nós teremos uma manhã de cura. Nós teremos uma manhã onde todas as cadeias e amarras das trevas serão destruídas. Quais vozes têm dirigido o seu coração? Espírito Santo de Deus, traz a revelação daquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã. As minhas palavras, elas são vazias e sem efeito, sem a revelação do seu Espírito aqui. Então nós nos rendemos à liderança do teu Espírito. Quais vozes têm dirigido o seu coração? As vozes da escassez ou as vozes da abundância? As vozes da generosidade ou as vozes da avareza? Enquanto o louvor aqui toca, eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu creio profeticamente que o Senhor está liberando essa casa para viver uma nova estação. O Senhor manda dizer para você que aquilo que foi feito, se há arrependimento, o Senhor é aquele que escreve uma nova história e tem um recomeço. Quando nós falamos sobre a vida de Davi, diante de um erro dele, ele, diante do coração contrito e quebrantado diante do Senhor, o Senhor fez com que ele vivesse um recomeço. O Senhor tem recomeço sobre a sua vida, amém?